Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para darmos continuidade, né, ao nosso curso e, neste momento, iniciarmos a disciplina, né, Tecnologia e Inovação Sustentáveis no Setor Público. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto. Ah, Então, como estávamos dizendo, nossa disciplina, então, está se iniciando neste momento. O módulo 1, né, é para responder a pergunta de onde viemos. Temos mais dois módulos, né, que é onde nós estamos, e o último módulo, né, para onde estamos indo. Esse módulo 1, nós vamos tratar dos fundamentos históricos conceituais da inovação no setor público. É uma jornada pelos pilares que transformaram a gestão pública brasileira e mundial sob a ótica da inovação. Ok? É, O que vamos discutir nesse módulo? O 1.1, nós trataremos da administração pública, origens, escopo e peculiaridades. No módulo 1.2, a evolução do conceito de inovação, que é algo bastante complexo. O 1.3, juntamos esses dois módulos, né? Inovação no setor público, características e motivações. Depois nós vamos tratar no 1.4, regulação e políticas de inovação no Brasil. Esse assunto aqui vai perpassar praticamente a disciplina inteira, né? Porque faz parte da própria gênese do setor público. O 1.5, desafios, competências e governança para o futuro. Então, são 5 sessões que compõem esse módulo 1, ok? Vamos então para a primeira sessão. Tem esse framezinho aqui do Teams que está me atrapalhando um pouco, mas deixa eu tirar ele daqui, desculpe. Então, essa sessão, ponto 1, administração pública, origens, escopo e peculiaridades. Inovar no setor público requer compreender sua natureza singular, do Estado moderno às reformas contemporâneas. Isso é muito importante, porque o setor público realmente tem suas particularidades. Em função dessas particularidades, dessas singularidades do setor público, o processo inovacional também é diferente da iniciativa privada, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, princípios constitucionais que devem ser seguidos, né? Tem a finalidade pública, que diferencia-se da iniciativa privada, né? Onde você tem um lucro muito claramente como objeto, né? É uma estrutura complexa, envolve uma série de órgãos, poderes, esferas federativas interconectadas, ou seja, são múltiplos atores, né? E regramento específico. Isso tudo influencia a forma como se desenvolve a inovação no setor. Tá? A inovação pública deve considerar estas peculiaridades ao adaptar metodologias à realidade, não só brasileira, mas ao setor público, né? Ou seja, não basta simplesmente pegar uma metodologia que dá certo, né, na iniciativa privada e transferi-la para o setor público, né? É preciso que se leve em considerações essas peculiaridades. Definição e escopo da administração pública. Isso é basilar. Tá? Eu sei que muitos desses assuntos os senhores já conhecem. Outros podem não ter tanta familiaridade, né, com esses assuntos. Então, a gente precisa nivelar conhecimento. Então, vamos tratar de algumas coisas básicas aqui também. Tá? Então, a administração pública representa a função estatal de gestão dos interesses coletivos, manifestando-se
tanto na prestação de serviços quanto na estrutura organizacional do Estado. Duas coisas interessantes aqui que eu já deixei grifado aí em vermelho, né? Destacado em vermelho. Gestão dos interesses coletivos, né? Não é interesse apenas de uma organização, né? Como é comum no setor privado. Falou em setor público, nós estamos tratando de sociedade, então os interesses coletivos. E isso vai interferir no processo de inovação. Prestação de serviço, isso aqui é muito peculiar do setor público, né? Enquanto a iniciativa privada, geralmente quando se fala em inovação, pelo menos há algum tempo atrás, hoje não é bem assim, mas quando se iniciou a estruturação da inovação como conhecemos hoje, muito ligado à indústria, né? Nós sabemos que temos inovações no setor de serviço e que hoje é muito forte, né? Mas o setor público, ele é pujante no setor de serviço. Tá? Mas isso só, por si só, não define os pressupostos, como nós vamos ver mais para frente, das inovações no setor. Tá? Enquanto campo de estudo, claro, o setor público não tem uma área, né, específica que trate de setor público. Ele é multifacetado. Então, você tem direito, você tem ciência política, você tem a economia, você tem a gestão, entre outras, né, infinidade de disciplinas que interessam ou focam também no setor público. Aqui não está, mas eu colocaria a sociologia, né? No campo da prática, né? Simplesmente, né, implementar políticas públicas. Para quê? Melhorar a saúde da população, o sistema educacional, a segurança pública, a infraestrutura, né? É o campo prático desse campo que nós estudamos. É, esse estudioso Wilson, lá no século XIX ainda, né, 1887, sugeriu separar o aspecto técnico da política. Né? Eu que vivi muito tempo no setor público, né? Só na esplanada dos ministérios foram 22 anos, eu ouvia muito isso, né? Nossa, mas não dá, nós somos técnicos, né? Nós planejamos, estruturamos tudo, aí vem o político e decide de outra forma. Ora, quem tem a legitimidade para decidir é o político, né? Ele que recebeu, né, a autorização popular, né? E hoje já, né, já está mais que sacramentado que não dá para separar o técnico do político, até porque a própria decisão é política, né, no setor técnico. Então, é uma proposta lá do final do século XIX, mas que até hoje ainda suscita debates, né, no setor público. Os princípios constitucionais, pilares da ação administrativa no Brasil. Sim. O que isso tem a ver com a inovação no setor público? Tudo, tudo. Né? É, como estávamos dizendo, é uma das peculiaridades do setor público. Né? Essa legalização, né? Só pode se fazer aquilo que está previsto em lei. E isso interfere no processo de inovação no setor. Princípio da legalidade. Só se a lei permitir. Então, como é que nós inovamos, caso essa inovação não tenha sido regulamentada? Olha aí. Nós já temos uma barreira identificada, né, nesse processo. Tratamento isonômico. Poxa, mas a impessoalidade, inovação, o que tem a ver? Olha, se eu for, por exemplo, avaliar uma determinada política pública utilizando uma ferramenta inovadora que exige um extrato apenas da sociedade, vem a pergunta: por que uns e não os outros? Ou não, por que não a totalidade da população? E sim um nicho. Nós vamos discutir isso lá no módulo 3. Tá? Moralidade, um princípio, né, atualíssimo, no momento que nós estamos convivendo com a inteligência artificial generativa. Né? Publicidade, né? Ter transparência, por exemplo,
nos modelos algorítmicos. O que que tem por trás disso? É preciso que a gente tenha transparência, né? O princípio da eficiência, né? Como alguns autores destacam, que essa é a porta de entrada para a inovação, né? Quando você procura ser eficiente, e aí você precisa de ferramentas inovadoras para avançar nesse sentido. Eficiente, eficaz, efetivo, né? Vamos tornar essa concepção de eficiência um pouco mais abrangente. Diferenças estruturais entre a administração pública e privada. Como essas diferenças levam a, a, a tratar a inovação de forma diferente. Então, não adianta, como eu já disse, migrar algo que deu certo na iniciativa privada para o setor público. Nós já vivenciamos isso em outros aspectos, não só na inovação, e isso não funciona, se não considerarmos as adaptações necessárias, né? Por exemplo, finalidade. Na administração pública, o valor público é o bem-estar social, equidade, justiça, né? Redução da pobreza. Tem uma série aqui de valores que são diferentes dos valores da iniciativa privada, que tem como lucro aí o seu, né, grande cerne, né? O retorno sobre investimento, né? E é muito palpável. No setor público, além de ser valores assim multifacetados, múltiplos, eles são, além de serem complexos, eles são muitas vezes intangíveis, né? Objetivos. Na administração pública, múltiplos, como acabei de dizer, complexos e, por vezes, conflitantes. Nós vamos ver isso, né? Às vezes você tem um objetivo que você quer atingir com uma determinada política pública, só que ela tem um contraponto que termina por anular o efeito positivo que se deseja com essa política. Nós vamos ver exemplos disso mais para frente, né? Na administração privada, os objetivos são claros. E na maioria das vezes são quantificáveis, né? Se você pegar, por exemplo, retorno sobre investimento, né, você consegue quantificar participação de mercado, né, faturamento, né, aumento de vendas, tá? Então, se consegue quantificar e ele é mais objetivo. Na iniciativa privada não existe, então, objetivos intangíveis. Sim, existem, mas majoritariamente eles são objetivos, né, muito claros, muito quantificáveis, muito tangíveis. Recursos. Na administração pública, eles são compulsórios majoritariamente, né, por meio de tributos, e sujeita a um ciclo orçamentário. Na administração privada, os recursos são voluntários, né? A capitalização, ou por meio de vendas, né? E depende do mercado. A relação. A administração pública, você tem um cidadão usuário com direitos e deveres, né? Nós somos copartícipes, né, da administração pública, né? Diferente da relação cliente-consumidor na iniciativa privada. Nós não podemos esquecer que, de forma abrangente, nós, enquanto cidadãos, somos sócios, né? Entre aspas, do Estado. Nós somos donos da coisa pública, né? É diferente da iniciativa privada, da relação cliente, consumidor, empresa, né? E o cliente consumidor tem a liberdade de escolha, do serviço que ele vai contratar, do bem que ele vai adquirir. Na área pública, nem sempre isso é verdade, ou seja, majoritariamente você não escolhe, né? Ambiente, monopólio natural, claro, e em algumas áreas, né? Por exemplo, segurança, justiça, há um monopólio estatal, não é? E está sujeito a escrutínio público constante. É a imprensa, são os tribunais de contas, são as sociedades, organizações, né, sociais, né, e por aí vai. Qualquer cidadão pode, né, cobrar e querer explicações da coisa pública. No ambiente da iniciativa privada, já é a competição de mercado.
foco em clientes e investidores, né? O ambiente é diferente. Então, tudo isso vai interferir na processualística da inovação. Regulação, como já falamos, legalidade estrita, só o que a lei permite no setor público, né? Na iniciativa privada, a autonomia, tudo que a lei não proibir, pode se fazer, né? Então, esse aspecto de regulação, ele tem uma preponderância, né? Ele influi muito diretamente no processo de inovação. Tolerância ao risco, um outro aspecto. No setor público, ele é baixa. Responsabilização jurídica e política, né? Por que ela é baixa? Porque se aquilo der errado, né, você pode ser responsabilidade, né? Ser responsabilizado jurídica e politicamente, não é? É o chamado apagão das canetas, ou seja, às vezes a gente deixa de inovar por medo de se arriscar e ser punido por isso, não é mesmo? Então, isso é muito comum no setor público. Já na iniciativa privada, o risco é maior. Não é que ele arrisca tudo, mas o risco é maior. O risco é calculado, o risco é planejado, né? Por quê? Ele é inerente à atividade privada. Faz parte do processo de inovação. O risco é calculado. Então, a probabilidade de se inovar na iniciativa privada é muito maior por conta essa tendência em se aceitar o risco. Na iniciativa privada, há o temor, né? Então, a importância a crítica de ferramentas corporativas para o governo ignora naturezas e propósitos distintos de cada setor. Claro, já dissemos isso. Não adianta importar ferramentas da iniciativa privada sem fazer qualquer tipo de adaptação e colocá-la em funcionamento no setor público. Isso não tem dado certo. São inúmeros os exemplos disso. Estas diferenças fundamentais moldam como a inovação pode ser implementada no setor público, sem sombra de dúvida, né? Acabamos de falar sobre uma aqui que interfere muito diretamente, né? A baixa tolerância ao risco. O próprio valor público, né, já nos leva a pensar diferente sobre o tipo de inovação que nós vamos implementar no setor público, né? Por quê? Porque eu tenho que atingir uma finalidade diferente da do setor privado. E por aí vai. Então, essas diferenças estruturais interferem, mais uma vez aqui frisando, em toda a sistemática da inovação no setor público. Aprofundando um pouco mais essas distinções, né? O valor público versus o valor econômico. Essa diferença realmente interfere muito no processo de inovação no setor público, né? Por quê? O valor público, muitas vezes, ele é intangível e é difícil de medir, né? Então, é complicado para se gerenciar, né? Por exemplo, confiança nas instituições é um valor público, né? Justiça social é um valor público. Então, isso interfere na inovação no setor público. O bem-estar coletivo é um valor público, diferente do valor econômico, que é muito palpável na iniciativa privada, né? É muito mais fácil, mesmo quando se trata de um objeto intangível, na iniciativa privada, você colocar um determinado valor, você monetizar, porque essa linguagem iniciativa privada entende. E aí é mais fácil você avançar, né? Complexidade de objetivos. Empresas focam na sobrevivência e crescimento por meio do lucro. Governos navegam entre trade-offs constantes e objetivos conflitantes. Já falamos sobre isso no slide anterior, né? Objetivo de desenvolvimento versus proteção ambiental, não é? Austeridade fiscal versus serviços sociais, não é? Você precisa ter uma austeridade fiscal, em contrapartida, você vai atingir aqueles recursos disponíveis para os serviços sociais.
Então, ou seja, tem um ponto positivo de um lado, mas um trade-off do outro, não é? Eficiência vezes equidade, né? Outro trade-off. Então, não é fácil tratar dos assuntos no setor público em função das suas peculiaridades. E quando se trata de inovação, que é algo mais fluido ainda, essa complexidade só aumenta. Tá? Accountability 360 graus. Gestores privados respondem principalmente a acionistas e conselhos, não é? Gestores públicos enfrentam múltiplas camadas de controle. Daí o apagão das canetas, o temor, né? A aversão ao risco, não é mesmo? Controle político, vamos pegar o próprio legislativo, é um órgão de controle, representação do povo. Controle legal, nunca vimos tanto o judiciário controlar as ações públicas, né? Controle financeiro, muito típico dos tribunais de contas, né? Controle social, né? As organizações sociais estão aí, a imprensa está aí, né? Então, é um ambiente bastante inóspito para a inovação. E depois nós vamos ver, então, que incentivo nós temos para inovar? Não é? Nós vamos também tratar desse assunto mais à frente. Aqui nós vamos rememorar um pouco da evolução dos modelos de administração pública, né? Esse módulo 1 ele é bastante multifacetado, né? Porque trata de assuntos assim que são um pouco, como é que se diz? Eles representam o alicerce para as discussões que nós vamos ter mais para frente, tá? Então, os modelos de gestão. A administração pública brasileira evoluiu através de diferentes paradigmas ao longo do tempo. O mundo evoluiu, né? Por esses paradigmas. Modelo patrimonialista, né? Isso nos leva muito ao absolutismo, né? Da época dos Luíses, né? Luís XIV, o Estado sou eu, né? Indistinção entre o público e o privado, né? O governante, né? O poder como propriedade pessoal do governante. O governante se confundia, né? Com o próprio Estado, né? Baseado em lealdades pessoais e favores, clientelismo e nepotismo como manifestações persistentes. A gente continua ouvindo isso, né, gente? Depois nós temos o quê? O modelo burocrático, né? Que seria uma forma de combater o patrimonialismo vigente até então, né? Antídoto, né? Dominação da lei sobre as pessoas, né? Os pilares, impessoalidade, hierarquia e meritocracia. Disfunções, excesso de regras e rigidez processual. A própria burocracia passou a ser o fim em si mesmo, né? E nós, né, a minha geração ouviu muito falar no combate à burocracia, o peso da burocracia, né? Nós deixamos de ter, por exemplo, o governante, né? Confundindo o governante com o Estado e o Estado sendo capturado pelos burocratas, né? Essas regras, né? Se vive em função dessas regras, né? E aí mais nos anos 80, 90, né, com a crise fiscal, né, as crises que vieram nos anos 70, começou-se a pensar no modelo mais gerencial, né, importação de técnicas do setor privado com foco em eficiência, descentralização e orientação para resultados, né? No Brasil, nós temos um ícone aí, né, o ex-ministro Bresser Pereira, né, lá nos anos 90, mas aqui também veio uma série de críticas também, né? Tratar o cidadão como o cliente, né? Eu vivenciei muito isso. Olha, tudo tem que pensar no cliente, no usuário final e tal. Só que esse cliente do setor público é diferente do cliente da iniciativa privada, né? Ele é sócio do Estado, né? Num linguajar assim um pouco mais informal. É diferente, ele é um cidadão que tem direitos, né? Governança pública, aí já um paradigma um pouco mais recente, né? Articulação em redes colaborativas, coprodução de soluções, ou seja, o governo por si só não resolve, ele precisa do apoio dos outros setores, né? Para poder desenvolver
as suas políticas públicas. Então, começa a se pensar em uma gestão colaborativa, com a participação da academia, com a participação da iniciativa privada, com a coprodução de inovações, né? E não o governo por si só, né, produzir e top-down, né, impor de cima para baixo. Participação de múltiplos atores sociais, como eu disse agora há pouco, universidades, indústria, laboratórios, né, sociedade civil e por aí. E isso dá mais legitimidade ao valor público, porque é discutido, né? Ele é desenvolvido em colaboração com os outros atores sociais. Né? Então, é um paradigma um tanto quanto moderno, né? E que avança em relação aos outros. Entretanto, o Brasil atual opera como um mosaico híbrido desses modelos, mesclando estruturas burocráticas, esquecemos da patrimonialista, né? Ainda temos muito resquício do patrimonialismo na administração pública brasileira, até no linguajar. Tá? Mesclando estruturas patrimonialistas, burocráticas, eficiência gerencial e práticas participativas. E a inovação tem que levar em consideração tudo isso. Só dando um exemplo meu de próprio conhecimento de ter trabalhado, né, de tantos anos, né, tantas décadas na administração pública, por exemplo, é comum no linguajar do gestor público, do funcionário público, é a minha cadeira, é o meu computador. Ou então alguns diretores, gestores, coordenadores, né, secretários, a minha secretária, né? É resquício desse patrimonialismo, dessa possessividade, até no linguajar. Né? Então, parece que está longe, não está longe. O modelo burocrático, nós temos muito de burocracia ainda a ser revista, né? Ainda estamos pensando nisso o tempo todo na reforma administrativa. Né? Esse modelo gerencial precisa ser aperfeiçoado, né? Essa migração simples do setor da iniciativa privada para o setor público, nós já vimos que tem uma série de óbices, né? Enfim, vamos avançando. E conclusão que a gente pode tirar desse módulo como dessa sessão, né? Não desse módulo, dessa sessão, a sessão 1. Né? Inovação na administração pública, o desafio do contexto. Né? A compreensão profunda do terreno institucional é pré-requisito para qualquer inovação efetiva no setor público. É preciso compreender esse terreno antes de partir para qualquer iniciativa de inovação. Temos aqui o paradoxo legal: conciliar inovação com o princípio da legalidade estrita, por exemplo. Inovação por si só já, né, é algo novo. Né? E dificilmente você vai ter alguma coisa regulado antes. Se eu regular antes da inovação, a gente já parte do pressuposto que aquilo não é inovação. Não é? Valor público tem que se levar em consideração esses valores públicos da sociedade, né? Resultados sociais e não lucro, são coisas intangíveis na maioria das vezes, né? Camadas históricas, navegar entre heranças patrimonialistas, burocráticas e gerenciais que permeiam a administração pública. Não adianta querer inovar enfrentando tudo isso, porque a chance de sucesso é muito pequena. Né? Então, temos que considerar esse ambiente, esse contexto. Accountability ampliada, inovar sob escrutínio constante de múltiplos controladores. Qual gestor não ouviu falar, ou já presenciou, ou já sofreu as consequências de tentar implementar determinada ação? Ó, o Tribunal de Contas, olha o controle interno, olha a auditoria, olha a justiça. Né? Olha o impacto político que isso vai ter, né? Dependendo da área que a gente trabalha. Né? Então, o desafio da inovação pública transcende aspectos técnicos. E por si só, inovar tecnicamente já é um complicador. Né? A gente precisa ter conhecimentos técnicos para poder inovar. Exige navegação habilidosa em um contexto institucional complexo. Né? Então, ou seja, você tem os aspectos técnicos, mas a complexidade do contexto no setor público. E agora nós vamos para a próxima sessão. Muito obrigado, até aqui.